Cinema na Record. Estamos de volta com Hoje em Dia e as crianças estão de férias, correto? E quando a gente fala de criança, alimentação, a gente se preocupa muito com a questão do peso. Quando pensamos em ajudar os nossos filhos a evitar a obesidade infantil, a primeira atitude que vem à nossa mente é o controle da alimentação das crianças. Só que existem outros fatores que podem colaborar e muito para esse objetivo, como, por exemplo, as brincadeiras. E é muito importante incentivar os nossos meninos e meninas a brincar com o que pode trazer benefícios para o corpo e também deixar o videogame, os games eletrônicos, tablet, celular, um pouquinho de lado de vez em quando. E eu fui até a casa de uma telespectadora aprender esse segredo. Olha só. Lembrar da minha infância é lembrar de brincadeiras como amarelinha, pique-esconde, pega-pega, brincar de bambolê, construir os meus próprios brinquedos. Era tão gostoso, mas hoje as coisas mudaram. As crianças adoram um videogame e computador, a comodidade do sofá. É tão difícil competir com isso, não é verdade? Segundo os pediatras, mexer o corpo na infância é importante porque ativa o metabolismo e ajuda a queimar o excesso de energia que pode se acumular como gordura. Isso sem falar no prazer de se divertir em contato com outras crianças. E hoje eu vim conversar com a Thaís. Ela é mãe de 2 meninos e que descobriu um jeito muito divertido de tirar essa garotada do sofá. Vamos lá? Tudo bom, Thaís? Tudo bom, Ana. Seja bem-vinda. Obrigada. Quem é esse rapaz lindo? O André. É a Ana. A Ana? Você sabe o nome da tia? Que bonitinho, gente. Agora, tá faltando alguém aqui, não tá? Pedro. O Pedro, onde é que ele tá? Tá no quarto. Tá brincando? Tá. Tenho muita coisa pra te perguntar, porque me contaram que você tem um segredo pra tirar a turminha do sofá do videogame e botar pra brincar. Opa, Vamos lá? Vamos lá. A Thaís é mãe de 2 meninos, Pedro de 5 anos e o André de 1 ano e meio. Como é que você consegue administrar a rotina desses dois aqui? É bem simples, mas é bem fácil. Simples? Jura? Juro. Porque as mães ficam assim quebrando a cabeça. Eu sou uma, tô com meu pequeno de 1 ano e 4, mas me preocupando lá pra frente. Como é que vai ser a vida com televisão, videogame, computador, eletrônicos, multimídia? Eu acho que tudo ter limite. Então, aqui em casa é muito limitado as coisas. Algumas mais do que as outras, mas a gente costuma, tanto eu quanto o meu marido, colocar bastante limite nos dois. E quais são as regras? Videogame só final de semana, à noite. Agora, nas férias, a gente consegue abrir uma exceção alguns dias à noite. iPad também só final de semana. Não ligar a televisão durante o dia, somente à noite também. Os meninos já sabem. Você gosta de jogar videogame? Sim. Sim? E que dia que você pode jogar? Sexta, sábado e domingo. Thaís e o marido decidiram morar em um condomínio com várias opções de lazer, para que os meninos pudessem brincar o dia todo. Um filho pequeno que tinha uma necessidade de estar brincando, de estar com contato externo. Então a gente achou aqui. E tá sendo uma experiência muito bacana também para os dois. Como é que foi a sua infância? Do que você gostava de brincar? Ai, de rua. Nossa, eu adorava Tipo sair o quê? pra rua, brincar de amarelinha, andar de bicicleta, corda. O que mais? Brincar de esconde-esconde? Muito. Você faz isso com seus filhos? Aqui dentro de casa a gente faz. Muito. E eu queria proporcionar pelo menos 10% do que eu tive pros meus filhos. Foi o amor de mãe que ensinou a Thaís a tirar os meninos do sofá. Eu nunca
nunca acreditei que tivesse um manual para criar um filho. Eles se adaptaram a nós. E aí a gente começou a colocar rotina, a gente começou a colocar regras, estabelecer limite e tá dando super certo. Você prefere o videogame ou brincar de pega-pega? Pega-pega. De pega-pega? Eu também, sabia? Thaís, me fala uma coisa. Como você enxerga a importância das crianças, dos seus meninos brincarem hoje com relação ao futuro deles? Eu acho que toda brincadeira só tem coisas positivas. Então eu acho que eles aprendem a se relacionar com outras crianças. Eu acho que tem regras. Eu acho que pro futuro deles, como eu vejo hoje o meu passado foi muito bacana. Então a memória deles, eu acho que não vai ter preço, assim. Pensar que eles tiveram uma infância saudável, uma infância com brincadeiras, uma infância que eles conseguiram ter um pouquinho, ser criança mesmo. Essa família foi deliciosa, adorei a nossa conversa. E olha só, toda quarta-feira, o Dr. Hélio Rocha está aqui com a gente para falar sobre obesidade infantil e como prevenir esse mal nas crianças. E como os nossos telespectadores já sabem disso, costumamos receber várias perguntas sobre esse tema. Primeiro, doutor, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. E a primeira pergunta que a gente tem aqui é bem interessante, olha só. Ela fala o seguinte: estava vendo a foto da escola da minha mãe e não vi nenhuma criança gordinha. Será que as crianças de antigamente passavam fome, doutor? Não é? Bom, a gente viu na nossa primeira participação aqui que houve um período que coincide com esse que havia desnutrição, né? Tem toda uma história em volta disso. Mas certamente essas crianças da escola, da avó, da pessoa que perguntou, não passavam fome. E se você olhar as fotos daquela época, praticamente escola de todo mundo, as crianças tinham um perfil muito mais magro. Mas eram os hábitos daquela época que a gente hoje em dia mudou totalmente, né? Eu me lembro, eu fui criança naquela época, né? E era comum o pessoal passar em volta da escola e dizer, tem uma passarinhada aqui, porque as crianças faziam uma barulheira, brincavam. Eu mesmo corria em volta da escola, enquanto esperava entrar na aula. Na hora do recreio era uma farra. Então, as crianças tinham, inclusive, outros hábitos em relação à alimentação. Tomavam um café da manhã em casa, que era preparado pela mãe, com uma coisa mais bem planejada, embora elas nem soubessem. Mas usavam as coisas que eram comuns da época e isso trazia benefícios, né? E toda a atividade que as crianças tinham compunha. Então, e as fotos daquela época, hoje quando você vê fotos das crianças, eu vejo, por exemplo, de netos, etc., a turma toda cheinha, é bem diferente. O senhor está falando aí em atividade. Nós temos uma pergunta de uma telespectadora que diz assim, olha, minha avó quer dar umas receitas de comida do tempo do onça. A gente, né, fica se perguntando aqui, eu não tenho tempo de fazer nada daquilo, não. Era com aquelas comidas que não se engordava? Pois é. Que milagre é esse? A comida que era diferente? Eu sou do tempo do onça. Que minha avó participava muito disso. Mas na realidade eu acho que a questão não é bem só uma questão da receita, assim, mas a questão era que as avós, as mães, elas pensavam na alimentação da criança com um cuidado que hoje a maioria das mães não tem nem tempo de pensar. Então, quando elas faziam uma receita, quando elas faziam alguma preparação, era aproveitando as coisas que ela encontrava fácil no dia a dia para comprar, e com aquilo ela já conhecia que um e o outro gostava de um tempero assim, etc. E aquilo ia sendo feito e trocado entre tias, entre vizinhas, e isso compunha, então, um arsenal, um capital de conhecimento e de atividade que hoje a gente tem muita dificuldade. Hoje a maioria das mães não tem tempo, vai correndo no supermercado, pega alguma coisa pré-pronta, não tem tempo de pensar nem preparar. Então eu acho que não era exatamente as receitas do onça que faziam a diferença por ser receitas do onça, mas porque havia uma aplicação em relação a se fazer, a cuidar da criança, que hoje está muito difícil de se conseguir. Eu acho que o grande espaço é a gente pensar nisso.
né? Tem mais uma dúvida, doutor. Agora, é um telespectador que manda a pergunta pra gente. Ele diz o seguinte: como a gente faz para estimular as crianças a brincar de pega-pega, esconde-esconde, sem que elas em alguns minutos voltem pro joguinho eletrônico? Pois é, nós vimos ainda há pouco isso aqui. Que belo exemplo, hein? Lindo aquilo. A questão, eu acho que aconteceu o seguinte: a indústria que faz joguinhos e que faz entretenimento, elas pegaram um mote que é difícil da gente, porque a gente perdeu esse mote. Os joguinhos sempre tem uma compensação, ou porque a criança ganhou alguns pontos, ou ganhou vidas, ou não sei o quê. A gente vê até mesmo nas redes sociais, pessoas que entram em joguinhos de redes sociais, ganham isso, passou da tal fase, etc. Então, há uma certa premiação, uma estimulação. Hoje, muitas vezes, quando se ensina uma criança a brincar de pique, etc., nós que estamos ensinando perdemos aquela nossa motivação antiga, né? A gente precisa achar isso, como tornar aquilo lúdico e fazer com que a criança entenda alguma competição naquilo. A criança gosta muito de ganhar. Eu ganhei, eu corri mais, eu fiz não sei o quê, eu subi mais alto. O perigo é que às vezes tem criança que não tem tanta habilidade, então também tem que criar brincadeiras assim, quem anda mais devagarinho, né? Vai ganhar não sei o quê. Então, se a gente conseguir ter uma forma de fazer com que essas brincadeiras se tornem competitivas e que haja alguma maneira de premiação, não precisa ser pagando, nada. Mas, por exemplo, eu me lembro que várias táticas que a gente usa, até em pediatria, por exemplo, criar um quadro em que você faz umas estrelinhas de papel laminado e diz, olha, ganhou mais estrelinha. A história da estrelinha funcionava comigo na escola, viu? Funcionava. Coisas de criatividade desse tipo, mas que leve a criança a associar aquilo a um ganho lúdico. E porque depois a própria atividade física é tão recompensadora, a criança se sente tão satisfeita. Eu me lembro do tempo que eu suava brincando, aquele suor era prazeroso. E resgatar isso às vezes é difícil para uma criança que está só presa ali na telinha do celular. Tem mais uma dúvida, doutor, e é a seguinte: doutor, onde podemos comprar as comidas de antigamente? Pode comprar as comidas de antigamente, doutor? Você veja, voltando pro tempo do onça, o pessoal hoje está voltando pro tempo do onça, né? A avó, as comidas de antigamente. Na realidade, também é um outro hábito que se perdeu, né? Eu vejo, por exemplo, onde eu moro, existem supermercados que passam abertos a noite inteira, porque as pessoas vão lá à noite e carregam tudo para fazer, levar para casa. Então, se perdeu, por exemplo, o hábito de ir à feira, né? Eu, quando criança, ia à feira com a minha mãe, eu levava a bicicleta para trazer as bolsas e a gente escolhia as coisas. Quer dizer, as comidas de antigamente, elas ainda existem e elas ficaram um pouco menos práticas, né? Porque o tempo, o local de feira, às vezes para estacionar, isso criou-se várias dificuldades nesse sentido, né? As comidas ainda existem, os alimentos ainda são prevalentes e é muito interessante porque eles têm sazonalidade. Eu me lembro que a gente ia na feira, estava na época de comprar determinado tipo de legume ou determinado tipo de fruta que estava na época. Essas coisas eram pensadas assim. Hoje não se pensa mais assim. Se perdeu esse espaço. Doutor Hélio, muito obrigada mais uma vez. Quarta-feira. Com certeza. Nos vemos de novo. Vamos estar aqui construindo bons hábitos, se Deus quiser. Com certeza. Obrigada. Muito obrigada. Depois dessa aula de bons hábitos, Renatinha, o que mais a gente tem? Quem que tá aí do seu lado, hein? Deixa eu contar pra você que a gente vai ter uma grande aula. A gente vai ter, assim, um show de ciência, porque